E aí galera, tudo bom? Estou aí mais uma vez. Hoje eu vou falar para vocês como nós trabalhamos nanquim e aquarela junto. Hoje eu vou trabalhar aquarela seca. A ideia é trabalhar um desenho de um pássaro, então eu vou desenhar com lápis aquarela e depois o lápis aquarela vai ser um desenho mais suave, não tão forte, e depois eu venho com aquarela seca, que vão ser cores mais vibrantes, e secando essa aquarela seca eu trabalho algum detalhamento com nanquim. Então vamos lá. Primeiro eu vou prender a folha com a fita crepe, mesmo utilizando a técnica da aquarela seca. É interessante você fixar o seu papel no suporte, dá mais segurança na hora de pintar. Esse desenho eu vou trabalhar o lápis aquarela. Eu fazer um traço mais suave. Quando você for fazer o desenho, não precisa trabalhar muitos detalhes, porque a própria aquarela que vai definir esse detalhe durante a pintura. E o nanquim também, ele entra com um detalhamento final. Então eu faço só alguns pontos para ter uma referência na hora de pintar, para você não se perder no seu trabalho. Então é isso aí. Feito o desenho, agora eu preparo a minha tinta, sempre deixar em mãos o aquarela, o papel, para poder tirar o excesso da aquarela na minha folha, tá? Um pano para poder estar limpando o meu pincel. E para aquarela seca, eu gosto de trabalhar um pincel mais fino, por causa do detalhamento do tema que eu escolhi, que é um pássaro. Então esse pincel bem fininho, com a seda macia e fina, você tem um controle melhor durante o seu trabalho. Durante a pintura, como é uma aquarela seca, eu não vou molhar o meu papel. Então eu preparo a minha tinta no godê e já passo na folha. Então vocês percebem que a aquarela seca, a tinta ela não espalha no papel. O pincel ele tem um domínio maior. Diferente quando você trabalha aguada, que a aguada é a água que comanda, né, o seu trabalho, o trabalho final na aquarela. Então agora eu vou misturando. Procure trabalhar sempre com a ponta do pincel. Você vai ter um controle melhor da sua pintura. E sempre trabalhando tom sobre tom. A aquarela seca, vocês vão perceber que a secagem é bem rápida. Diferente da aguada, né? Que demora mais para secar. Normalmente na aguada eu preciso ter em mão sempre um ventilador para você ter uma secagem mais rápida e também agilizar a sua pintura, né? Não tornar a pintura tão lenta durante o processo. Então aqui vocês percebem que eu não molho o papel. Sempre eu pego a tinta
no godê já com uma quantidade certa de água. Sempre molhando o pincel na água para tirar a tinta, né, que foi usada, e também para poder estar pegando uma nova cor, seja uma cor bem limpa, não seja uma cor puxando para um tom mais escuro, né, não ficar uma pintura muito carregada. Aqui eu tenho um pouco de água ainda, está meio úmida, eu aproveito essa parte que está úmida para poder entrar com alguns detalhes nessa parte superior do passarinho. Então eu vou puxando aqui, já vou trabalhando um efeito de penugem. Agora lavo o pincel. Não vou no godê, eu vou direto na minha pintura. Como eu trabalhei com lápis aquarela, eu aproveito o próprio lápis aquarela para dar o acabamento tanto do bico como do olho. Agora, esse tom mais escuro, eu vou pegando o excesso dele para trabalhar essa parte de detalhamento. Puxo a pata que eu trabalhei com aquarela, eu vou usar só a água, pego um pouco do verde. Agora, para trabalhar o tronco, eu vou pegar 2 tons do marrom, um marrom mais claro. A aquarela também é interessante, sempre que você for usar a bisnaga, nunca deixar a bisnaga aberta, porque ela seca, daí você acaba perdendo esse material. Então a cor clara eu uso como cor de fundo, uma cor de base, e uso o marrom escuro como a parte de acabamento para dar uma realçada no tronco. Eu posso utilizar um pouco do preto. Bom, aqui eu tenho uma aquarela de um pássaro, onde eu utilizei a aquarela seca. Agora, uma vez que essa pintura estiver completamente seca, eu vou entrar com a técnica do nanquim em cima do desenho. O nanquim, normalmente eu utilizo o palito de bambu, o palito de madeira, para fazer o detalhamento. Nós temos também outra opção de trabalhar a pena mosquito, mas o palito de madeira você consegue um bom acabamento durante esse processo do desenho. Bom, então agora eu vou esperar secar, nós vamos para o nosso intervalo e logo nós voltamos para poder explicar como é que funciona essa técnica do nanquim junto com a aquarela seca. 20 minutos depois. Então agora o desenho já secou, eu vou mostrar para vocês como nós trabalhamos o nanquim em cima da aquarela seca. Vamos lá. Eu uso o palito, eu mergulho o palito no nanquim, tiro o excesso, o interessante do palito, você consegue o traço bem suave. Tenta segurar sempre o palito na ponta, assim você tem uma leveza maior na hora de desenhar. A mão não fica tão pesada.
quando for trabalhar o detalhamento do pássaro, não trabalhar traços, linhas contínuas, traços mais soltos, para dar uma certa leveza no seu trabalho. Sempre movimentar um pouco a folha, porque o nanquim ele não tem uma secagem muito rápida. Então pode acontecer da tinta estar úmida e esbarrar, daí podendo danificar o seu trabalho. Vocês percebam que essa técnica do nanquim, o papel do nanquim não é criar contornos no seu desenho, e sim alguns detalhes, alguns traços para poder dar uma certa referência ao que você pensou em fazer. E traços bem soltos são mais rachuras que nós trabalhamos o nanquim, e não um desenho com esse material. Bom, e é isso aí. Então aqui eu tenho uma aquarela seca, com um acabamento final do nanquim, com a utilização de um palito de dente, pode ser um palito de madeira ou bambu. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de seguir o nosso Instagram e se inscrever no nosso canal. Um abraço e até breve.